corações essa noite. Tu nos sondas, Tu, Senhor, nos conhece. Tu sabes, Senhor, todas as nossas necessidades. Fala a cada um de nós nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 em diante. Diz assim o subtítulo dessa mensagem: Filhos de Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver, segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo, ele diz, no versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. O ser criado, quando se submetem à fluência e o controle do Espírito de Deus, eles se tornam filhos de Deus. Quando o homem cede o controle da sua vida ao Espírito de Deus, nós, quando cedemos a nossa vida ao controle, quando nós nos rendemos a Cristo e pedimos para que o Espírito de Deus, ele habite em nós, aí nós nos tornamos filhos de Deus. E o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então não há nenhuma dúvida que nós somos filhos de Deus através do Espírito Santo de Deus. E ele testifica dentro de nós. Gálatas capítulo 5, 22, nos fala exatamente do fruto, daquilo que nós esperamos do Espírito de Deus em nossa vida. E sentimos as transformações dentro do nosso ser, quando temos o Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são o fruto do Espírito. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, esses atributos, eles estão dentro de nós. E nós passamos a viver exatamente por esse fruto. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, tudo isso passa a ser parte do nosso caráter, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de sentir a presença de Deus. Aqueles que se submetem são assim conduzidos e são filhos de Deus. Quando nós agimos dessa maneira, permitindo que o Espírito Santo de Deus, ele tenha plena influência sobre a nossa vida. Tudo isso passa a ser o resultado da nossa vida. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, a mansidão e a temperança. Tudo isso vence o homem comum, porque já não somos mais uma criatura, mas somos filhos de Deus. Versículo de número 15, ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não temos mais um espírito de servidão. Quando nós vivemos em medo, em pavor, é porque o Espírito de Deus não está agindo em nós, mas está agindo ainda o espírito do homem, da carne, o espírito do mal, do contrário. Mas quando nós abrimos a nossa vida e permitimos para que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer toda influência, então nós vamos vencendo o medo, vamos vencendo todo o temor e passamos então a ter uma vida diferenciada. Versículo 19, ele diz que há uma expectativa, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa no mundo. O mundo tem uma expectativa de paz, o mundo tem uma expectativa de amor, o mundo tem uma expectativa de temperança, de algo melhor. O mundo sempre espera algo melhor. E ele pode esperar em quem? Porque a ardente expectação da criatura. A criatura, ela espera exatamente que os filhos de Deus, eles tragam algo diferenciado. Nós, que temos o Espírito de Deus, nós temos que ter uma influência sobre o mundo, porque o mundo está nessa expectativa. O mundo, ele quer uma vida melhor, o mundo quer poder andar em tranquilidade, mas sem o Espírito de Deus, sem os seus filhos atuando, essa expectativa ainda é frustrada. Todas as existências são criaturas de Deus. Todo ser foi criado por Deus. Pássaros, animais e o próprio homem sem o Espírito de Deus.
O homem sem o Espírito de Deus, ele é apenas uma criatura ainda. Muitos dizem, não, todos são filhos de Deus. Deus criou todos. Todos. Mas o homem sem o Espírito de Deus, ele é apenas uma criatura. Nós passamos a sermos filhos de Deus com o Espírito de Deus. Quando temos o Espírito de Deus, então somos chamados filhos de Deus. Porém, só o Espírito de Deus nos eleva à posição de criatura para filhos de Deus. Se não temos o Espírito de Deus, nós somos apenas uma criação de Deus. E há uma expectativa para que o Espírito de Deus, ele venha ter liberdade na nossa vida. Para que nós possamos permitir essa influência, que ele tenha influência em trazer esses resultados à nossa vida, de trazer o seu fruto aos nossos corações. O Espírito de Deus, ele nos enche da sua presença. Enquanto não temos, nós vivemos o quê? Igual a um animal, com ódio, com rancor, vivemos pela carne, vivemos na cobiça, na mentira, na vaidade, na luxúria. Gálatas 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que nós deixamos de atender à carne? De sermos homens carnais para sermos homens espirituais. O pecado entrou por um homem chamado Adão. Todos nós cremos nisso, cremos na criação. Deus criou Adão, e Adão, ele se volta contra Deus na desobediência. Através de Adão, todos nós pecamos. Adão foi o primeiro homem, e Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o homem espiritual. E nós podemos sermos resgatados ao espiritual através do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como nosso suficiente Salvador. Quando não reconhecemos a Cristo, ainda somos homens carnais, criatura de Deus. Versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito. Nós estamos numa guerra. A carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O apóstolo Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E faço por quê? Porque o mal já está dentro de mim. Nós temos uma facilidade para o mal, porque o mal já está dentro de nós. Nós só conseguimos mudar a nossa criatura, mudarmos a nossa índole, quando recebemos o Espírito de Deus. Mas, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, ele escreve dizendo: aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. E essas coisas, por que nós não conseguimos vencer essas coisas? Muitos homens dizem: não, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais por esse caminho.
Olha, eu me arrependo de ter feito isso. Mas, se não tiver o Espírito de Deus na sua vida, ele volta a fazer. Porque o mal, ele já está dentro de nós. Mas quando o Espírito de Deus entra em nós, quando nós damos a liberdade, essa influência, esse controle, quando nós permitimos o Espírito de Deus trabalhar, então todas essas coisas malignas, essas coisas da carne, elas saem da nossa vida, e o Espírito de Deus, que clama por nós, que geme por nós, que pede por nós, vai nos fortalecer a vencer tudo isso. Uma criatura, um homem, ele não tem capacidade de vencer tudo isso. Tudo isso é mais forte do que ele. O homem pode prometer, olha, eu não vou mais adulterar, mas dentro dele está o mal. E não tendo o Espírito Santo de Deus, ele volta sempre ao mesmo pecado. E quantas vezes nós buscamos força em nós mesmos? Não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Nós só vencemos o pecado, só vencemos as fraquezas com o Espírito Santo de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos escreve que aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós não temos o Espírito de Deus, nós somos apenas criaturas. Nós temos o desejo de sermos diferentes, temos o desejo de sermos melhor, temos o desejo de não magoar, de não ofender, de não ter contenda, mas o mal que está dentro de nós, ele vence. A carne se torna mais forte. E o nosso espírito, se não estiver ligado ao Espírito de Deus, ele não tem força de resistir à carne. Nós só resistimos à carne quando estamos ligados ao Espírito Santo de Deus. Muitos homens desejam ser melhores. Quem não gostaria de ter uma vida abençoada? Quem não gostaria de ter uma vida diferenciada? Por isso, há uma expectativa nos filhos de Deus. Eles querem que nós venhamos ensiná-los. Como nós conseguimos vencer os vícios, vencer as tentações, vencer o adultério, vencer a mentira, vencer todas essas coisas. O apóstolo Paulo, ele diz, há uma expectativa. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eles querem que os filhos de Deus revelem como é que se vence, como é que se muda tudo isso. Não é pela força humana, não é pela capacidade humana, não é pela sabedoria humana. Por mais sábio que o homem seja, com o conhecimento da terra, ele não consegue vencer isso. Ele só vence pelo Espírito de Deus. E Paulo diz assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo de número 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação? O mal. Por que nós lutamos tanto para sermos diferentes de tudo isso e não conseguimos? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que o sujeitou, o pecado, o mal, o inimigo, os espíritos contrários. E ele diz no versículo 21, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há uma esperança que a criatura seja liberta também. Há uma esperança para que aqueles que ainda não são filhos de Deus recebam também esta libertação. Recebam e possam agir conforme
a palavra de Deus. Quando o homem, ele está debaixo da sua carne, debaixo da vontade do mal, quando ele ainda é uma criatura, ele passa a fazer tudo aquilo que ele não gostaria de fazer. Capítulo 1 de Romanos, versículo 22, diz assim, do versículo 21 em diante. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, e tornaram-se loucos. Porquanto, ouvindo falar de Deus, conhecendo Deus, não glorificaram a Deus. Falaram para si mesmos, nós não precisamos de Deus. Eu, na minha força, na minha sabedoria, no meu entendimento, eu resolvo isso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23 diz, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, um para com os outros homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus erros. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Tudo isto é o homem sem o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele traz uma lista onde o homem chega sem o Espírito de Deus. O homem criado, sem ser guiado pelo Espírito de Deus, é um engano até contra a sua própria natureza. Até a sua natureza é distorcida. Paulo diz que as mulheres abandonaram a sua natureza, e os homens também. Nós temos visto isso dia a dia hoje, dia a dia. Ainda essa semana, ontem, meus netos estavam comigo em casa, 2 deles, e sentei para assistir um filme com eles. Por mais inocente que seja o filme, sempre tem 2 homens se beijando. Você vai assistir um filme, você vai assistir com os seus netos, escolhe um título mais inocente que tem, e você é surpreendido por 2 homens se beijando, ou 2 mulheres. Isso é a maldade que está embutida dentro da criação. E vai passando um para os outros. O que Paulo diz? Estando cheios. Versículo 29. Estando cheios. Né?
Os homens estão cheios dessa maldade. A terra espera a manifestação dos filhos de Deus. A terra espera, há uma expectativa. Será que há algo melhor? Será que tem algo melhor para a família? Será que tem algo melhor para a nação? Será que existe algo melhor? Se nós ficarmos esperando, deles não virá esse algo melhor. Virá daqueles que têm o Espírito de Deus. E o que nós temos que buscar? Nos render ao Espírito Santo de Deus. A terra espera a manifestação dos filhos de Deus. E há uma estatura chamada filhos de Deus, né? Há uma expectativa de Deus. Deus criou o homem, criou a mulher. Mas Deus espera o que agora? Filhos. Quando eles se manifestarem, a terra será redimida. Quando os filhos de Deus se posicionarem, a terra será redimida. Muitas vezes nós começamos a sermos religiosos, e queremos ser religiosos só dentro da igreja, né? Quando eu vou à igreja, mas é o dia a dia que nós temos que servir a Deus. Eu gosto muito de falar sobre Daniel, que dentro do sistema, ele não se corrompeu. Como que o cristão deve ser? O cristão deve aparecer dentro do sistema, ele ser produtivo dentro do sistema, e dentro do sistema, ele ser a diferença. É muito fácil nós sermos cristãos dentro da igreja. Nós temos que começar a influenciar. Nós temos orado para que os nossos filhos sejam preparados. Nós queremos um governo melhor, temos que preparar nossos filhos. Ensinar nossos filhos. Queremos uma escola melhor, temos que preparar os filhos para serem melhores. Quando eles se manifestarem, a terra será redimida. Deus queria uma multidão de filhos. Uma multidão. Deus vem prometendo isso lá, desde Abraão. Olha, será uma multidão, será incontável. E Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele lança a semente. Deus sempre faz tudo por semente. Deus não cria filhos do nada. Deus, Ele faz através de sementes. Qual é o protótipo? Qual é o modelo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos vencer, ter famílias abençoadas? Temos que olhar para Cristo. Buscar o Espírito de Deus. Mas é amedrontador tudo isso que está acontecendo. Dá medo. Eu tenho medo de ir, tenho medo de fazer. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve no versículo de número 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de medo. Nós temos que manifestar e dar vazão ao Espírito de Deus. Muitas vezes quando se fala dar vazão ao Espírito de Deus dentro da religiosidade, é rodar, é pular, é saltar. Isso não é a manifestação do Espírito de Deus. A manifestação do Espírito de Deus é não ter o domínio, não ser dominado pela carne, pelo pecado. Não é ser dominado pelo espírito humano. Muitas pessoas pensam que a manifestação do Espírito Santo de Deus é quando eu pulo, quando eu grito, quando eu falo línguas. Amém? Tudo isso são dons espirituais. Mas o Espírito de Deus em nós, Ele nos tira de criaturas sujeitas ao pecado, para servirmos de referência para o mundo. O mundo tem uma expectativa, como são os filhos de Deus. Porque os filhos do mal,
todos já sabem como são: fornicação, adultério, pecado, malícia, inveja, homicídio, contenda, malignidade, engano, fornicação. Tudo isso representa filho da carne. Mas o que o mundo espera? Os filhos de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus. Quantos querem nessa noite fazer essa diferença? Nós precisamos buscar esta diferença, sermos essa diferença. Para isso, a palavra do Senhor nos diz que há um selo. Abra a tua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 11. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados para sermos feitos a sua herança. Versículo 12 diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo de número 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos que ser selados no Espírito. Buscar o selo do Espírito. Recebemos a predestinação. Nele digo que também fomos feito herança, havendo sido predestinados. Predestinados como? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Querer saber qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas falam: seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Espírito Santo de Deus mude o nosso ser. A vontade de Deus é que nós venhamos nos tornar filhos de Deus, não criaturas. A criatura está sujeita ao pecado. A criatura, ela gosta do pecado. A criatura, ela distorceu a própria natureza por amor ao pecado, por querer viver ao pecado. Mas nós temos que ler qual é o fim de tudo isso. Digo que aquele que comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Se nós não vamos herdar o reino de Deus, a nossa vida está recebendo um decreto de morte. E nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. O único que pode mudar o homem não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento. O apóstolo Paulo diz que aqueles que se julgavam sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quantos loucos estão vivendo hoje? Achando que têm muito conhecimento, achando que sabem tudo, e estão caminhando, distorcendo a natureza, a mulher, o homem, distorcendo a natureza, e estão cheios de toda a iniquidade, estão cheios, estão transbordando de iniquidade. Quando nós esperamos que o mundo
possa trazer algo melhor aos nossos filhos, nós estamos iludidos. Quando nós vamos assistir um filme, por mais inocente que ele seja, o que eles vão mostrar? Aquilo que eles estão cheios. Eles distorceram, eles estão na imundícia, eles estão no pecado, eles estão na contaminação. E cada um dá o que tem, não é assim? Cada um dá o que tem. Cada um vai dar daquilo que ele está cheio, daquilo que ele está carregando. Essa semana ainda li algo muito interessante. Um homem ia indo com uma xícara de café, e alguém esbarra nele, e o que ele derramou? Derramou o café, porque a xícara estava cheia de café. Quem foi o culpado de ter derramado o café? A xícara estava cheia de café. Se tivesse cheia de outra coisa, teria derramado outra coisa. Muitas vezes alguém esbarra em nós, e o que nós derramamos? Aquilo que nós estamos cheios. Já sai um palavrão, já sai uma briga, já sai uma contenda. Por quê? Porque dentro de nós é o que tem. Se alguém esbarra em nós, e nós estamos cheios do amor de Deus, o que nós vamos fazer? Olha, não tem nada. Me desculpa por eu estar no caminho. Não é assim? Quantas vezes nós nos antecipamos e pedimos desculpa, mesmo o outro estando errado? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O problema não é o que você derrama, é o que está dentro de você. Você só derrama aquilo que está dentro de você. Então, a busca do Espírito Santo, ele muda o que está dentro de nós. A criatura está cheia de malícia, adultérios, pecados, iniquidade. Isso é o que está dentro da criatura, porque ela ficou sujeita àquilo que levou. O inimigo, ele domina o homem desobedeceu a Deus, e quando ele desobedeceu a Deus, o inimigo que o sujeitou, encheu de tudo que ele tinha, iniquidade, avareza, malícia, maldade, inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, murmurações. Quantos crentes murmuram, né? Quantos crentes murmuram? Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Olha o que o apóstolo Paulo, ele traz, aquele que não tem o Espírito de Deus, o que ele está cheio. Se queremos uma mudança, se queremos uma vida abençoada, não devemos buscar o Espírito Santo de Deus só pelos dons. É muito bom o dom de cura, o dom de profecia, o dom das línguas estranhas, né? Tudo isso é bom, mas precisamos buscar o Espírito de Deus para mudar a essência dentro de nós, para sermos chamados filhos de Deus. Há uma expectativa do mundo para que os filhos de Deus se manifestem. Se somos filhos de Deus, vamos dar o que temos dentro de nós. Deus é amor. Amor, compaixão. Então, buscar esse selo. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois do quê? Que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
A busca do Espírito Santo é a busca para mudança, para transformação. Quantos creem nessa palavra? Se coloque em pé. Fale com o Espírito Santo nesta noite, que você precisa desta mudança, que você precisa mudar essa essência, que você precisa estar cheio, não da maldade, não da iniquidade, porque isso as criaturas estão, mas há uma expectativa para que os filhos de Deus se manifestem, e os filhos de Deus só podem se manifestar se forem cheios da virtude do Espírito. Peça esta noite, para que o Espírito Santo, ele mude aquilo que não agrada, aquilo que desonra a Deus, aquilo que tem trazido vergonha ao teu coração. E quantas vezes você tem feito uma promessa a si mesmo, porque depois que você cai no pecado, conhecendo Deus, você sabe que desagradou a Deus, e você se enche de vergonha, você se enche de arrependimento, mas quantas vezes você promete a você mesmo, não vou fazer mais isso, mas sem a ajuda do Espírito Santo, você tem caído em fracasso, você se levanta e cai de novo, e faz aquilo que não gostaria de ter feito. Busca o Espírito Santo de Deus, para que aquilo que está dentro de você, seja mudado, seja transformado, que venha a essência do Espírito Santo de Deus, para que saia a contenda, as intrigas, as brigas, as murmurações, que essas coisas não façam mais parte da tua vida. Tudo isso fazia parte quando você era uma criatura, mas agora você, pelo Espírito Santo de Deus, você é selado, e você é chamado filho de Deus, filhos de Deus. Toma posse desta palavra. O Espírito Santo de Deus nesta noite, ele muda, ele vai fazendo uma limpeza em tudo aquilo que não provém dele. Abra o teu coração, peça, lava-me, purifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor. Senhor, eu quero ser um novo homem. Senhor, eu não quero ser mais uma criatura, eu quero ser o teu filho, eu quero te servir. A tua palavra diz que nós somos criados para a tua honra e para a tua glória. Senhor, eu quero ser para a tua honra e para a tua glória. Muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família. Senhor, muda os meus negócios. Permita o Espírito de Deus trabalhar nessa noite. Permita o Espírito Santo trocar tudo aquilo que está dentro de você. Permita o Espírito Santo aperfeiçoar os dons que Ele tem te dado. Permita o Espírito Santo ter controle sobre a tua vida. Peça para que Ele tome posse, que Ele venha purificando, que Ele venha limpando. Venha, Espírito Santo, faça morada em meu ser, faça morada. Eu quero te servir. Tira da minha boca as murmurações, as palavras contrárias. Senhor, ensina os filhos a honrarem seus pais. Tira o espírito de rebeldia. Tira, Pai. Senhor, faça uma mudança esta noite. Há uma expectativa. O mundo espera que os filhos de Deus os ensinem. Senhor, usa a nossa vida. Peça para Deus usar a tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos relacionamentos, dentro da sua vida, nos seus negócios. Que todos possam olhar para você e ver a luz de Cristo em você. Você ser um representante do reino de Deus. Fale com o Espírito Santo nesta noite. Peça ajuda. Ajuda-me, Senhor.
Senhor, o mal que eu não quero, ele está em mim. Tira esse mal. Eu me rendo a Ti. Eu não tenho sabedoria de mim mesmo. Eu busco em Ti nesta noite. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, aqui está a Tua igreja nesta noite, Pai. Senhor, aqui estão as famílias nesta noite. Senhor, que Teu Espírito Santo tome cada coração, cada mente. Faça uma transformação aqui agora. Senhor, que todo espírito contrário, todo espírito que está sujeitando, está amarrando esta vida, Senhor, em Teu nome eu repreendo. Espírito maligno, sai. Esta vida não te pertence mais. Saia todo mal, toda dominação maligna, todo espírito contrário, eu te repreendo em nome de Jesus. Receba com gozo, receba com alegria o Espírito Santo de Deus na sua vida e no seu coração. Amém. Diga: sou filho, sou filha de Deus. Aplauda ao Senhor.